Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, que alegria, com a graça de Deus. Estamos aqui prosseguindo com o tema Sintomas de estar sendo enganado pelo espírito do erro. Esta série de estudos é possível chegar até você pelos mantenedores da Gerados pela Graça, irmãos que têm cooperado conosco. Glória a Deus pela vida dos irmãos da Gerados pela Graça, que têm orado por nós e têm contribuído também para que nós possamos estar integral na obra e possamos estar levando essa palavra aos quatro cantos da terra, através do WhatsApp, através do Facebook e também no canal no YouTube. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é inútil, é vã. Amados, o mundo está como está, pelas palavras dos homens. Em Provérbios 18, 20 e 21, diz que o poder da vida e da morte está na boca do homem. Vemos em Apocalipse, Jesus é chamado a palavra de Deus, e da sua boca sai uma espada para destruir as nações. Isso será na grande tribulação. A palavra, a espada, é a arma de guerra contra as obras do diabo. Desde que Satanás passou a ser o Deus com letra minúscula deste século e governa a terra pela ignorância dos povos. As trevas operam na ignorância. Jesus é luz, é verdade e o conhecimento liberta. Provérbios capítulo 11, versículo 9 diz: o hipócrita com a boca danifica, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então o descuidado no que diz, ele fere por falta de sabedoria, ele amaldiçoa e ele libera demônios. Toda palavra que não vem de Deus vem do diabo. Não há campo neutro. Certamente o espiritual está por trás das palavras. Há uma atmosfera liberada através da palavra. E junto com a palavra, o Espírito é liberado. E o Espírito Santo só se move. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, que ele estava parado e ele só se moveu quando a palavra de Deus foi dita. É muito importante compreendermos que o mundo está como está desde a queda, porque o inimigo entrou em cena e a sua palavra foi recebida no coração da Eva. Então ela morreu espiritualmente e passou a ser administrada, desde Adão e Eva, a sua geração, administrada pela mentira, pelo erro, pelo engano. O espírito do erro, ele mantém as pessoas na ignorância e através da ignorância ele tem legalidade e coloca todos num cativeiro. É através do conhecimento da verdade que o homem é liberto, pois começará a dizer palavras que destroem a mentira e o império das trevas. O império das trevas trabalha para que o homem não saia do cativeiro da ignorância e não receba as palavras que podem derrotá-lo. Desde a queda, o homem repete a cartilha do diabo e sempre está falando palavras que não destroem o império das trevas. Está sempre falando da montanha, mas não aprende a falar com a montanha. Somente andando com Deus, tendo comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo, que aos poucos a mente vai sendo renovada. O coração vai sendo enchido com as palavras que vêm substituir aquelas que estavam no homem desde a queda. A Bíblia diz em Mateus 12:34 que a boca fala, o coração está cheio. Veja em Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja que espírito estava com Josué. Josué, que andava com Moisés e tinha comunhão com o Senhor, ele repetiu a palavra de Deus. Ele profetizou o que Deus havia dito, que
aquela terra pertencia a eles, que Deus estava com eles, que nenhum inimigo ficaria de pé diante deles. Então, Josué, andando com Deus, repete as palavras de Deus, palavras que vão produzir mudança no reino visível. Palavra que vai certamente liberar o Espírito de Deus e desfazer as obras das trevas. Mas, veja no versículo 31, porém, veja o porém, os homens que com ele subiram, então é sempre uma maioria, então de 12 príncipes, 10 disseram, porém, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles viram os gigantes na terra prometida, e eles disseram o que viram. A Bíblia de 2 Coríntios 5,7, que a característica da fé não é viver pelo que estamos vendo, os efeitos da queda, mas viver pelo que Deus diz na sua palavra, pelo que ouvimos, não pelo que vemos. É tão interessante que o homem impressionado, né? Porque a serpente disse que se ele comesse da árvore da dependência, seus olhos seriam abertos. E o que aconteceu foi o contrário, os olhos espirituais foram fechados e agora o diabo, contaminando a lente do coração, criou a ótica do diabo, de maneira que as pessoas veem os problemas como intransponíveis, difíceis, mesmo depois de Deus ter dito que estaria com eles, que a vitória era 100% garantida. Eles são agora impressionados pelos olhos. São impressionados pelos olhos que têm a afetação, o ponto de vista do inimigo. Basta a pessoa dizer aquilo que ela está vendo que o inimigo continua agindo. Basta ela ver e dizer que o que ela está vendo é a realidade final, que o inimigo continua agindo, porque este é o mundo que jaz no maligno e tudo está aí sobre os efeitos da queda. Agora o que vemos sem dúvida é que Josué e Caleb disseram o que eles ouviram. Já os outros 10 príncipes disseram o que eles viram. E quando eles confessaram as circunstâncias, o diabo estava na vida deles. Tanto que o Senhor disse que, porque eles deram um mau relatório, chamou isso de mau relatório, confessar as circunstâncias, chamou isso de iniquidade e pecado. E eles olharam para si mesmos, disseram que eram gafanhotos, né? Deus os via como príncipes e eles se viam como gafanhotos. E disseram que os gigantes também viam eles como gafanhotos. Veja que aqui está a influência do inimigo, fazendo com que eles duvidassem do que haviam ouvido da parte do Senhor. Por quê? Por causa do que estão vendo. Duvidar do que ouviram por causa do que estão vendo. Tomé disse, se eu não ver, eu não creio. O Senhor disse, se você crer no que ouviu, você verá. Veja que o principal é o que nós ouvimos, não é o que nós vemos. É claro que se nós andarmos com o Senhor, Ele nos mostrará visões espirituais, mas nunca serão baseadas nas circunstâncias visíveis, e sim nas promessas de Deus e no poder de Deus. E esse povo que contradisse Josué e Caleb não se contentou apenas em contraditar e dizer o contrário. Disseram que, porque Josué e Caleb estavam crendo, que o apedrejasse e o matasse. Veja que aqueles que estão nas trevas não somente não creem, como querem calar. Disseram para Bartimeu, cale a boca, fica quieto, toma uma moedinha aí. Então o diabo, ele quer calar a voz da verdade, ele quer calar a profecia, porque ele sabe que a palavra de Deus é semente, e se nós a dissermos com fé, ela será regada e o Senhor dará crescimento. E a palavra de Deus, ela é luz que destrói as obras das trevas, ela é espírito, não é? Diz em João 6,63 que a palavra de Deus é espírito e vida. Satanás sabe o poder que há na palavra, porque a palavra de Deus tem a presença de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus. Então, quando o diabo governa o mundo inteiro, ele o governa através da palavra dos homens. Palavras dos homens que estão baseadas nos sentidos físicos, baseado no que eles têm olhado e visto no natural, né, os efeitos da queda, e tem ouvido dos ímpios, conselho dos ímpios, né? Às vezes o ímpio diz, você não vai conseguir, essa doença não tem cura. Sempre palavras contrárias à palavra de Deus, que são conselho dos ímpios. Então, ali diz que há um espírito erro, quando eu estou na igreja, mas eu não controlo a minha boca, a minha língua.
Há pessoas que, embora ouçam a verdade, o que sai da sua boca é a mentira, é o problema, é a luta. Eu vejo muitos irmãos que oram pensando no problema, falando no problema, levantam preocupados com o problema, e a primeira pessoa com que eles vão conversar, eles vão falar dos seus problemas. Eles não creem nas promessas, eles não se agarram como Jacó se agarrou no anjo e recebeu a promessa e o nome de Israel. O que vemos sem dúvida é que quando nós começamos a meditar na palavra de Deus e encher o nosso coração e tesourar o nosso coração com a palavra de Deus, começamos a ter comunhão com o Senhor. E aí, não é só uma questão de pensamento positivo. A palavra que nós dizemos não é nossa, é a palavra de Deus, assim como Josué e Caleb. Quando nós andamos com Deus, nós conseguimos dizer a palavra de Deus sem duvidar. Este é um milagre que Deus produz. Você está diante do mar fechado e Deus fala com você, né? Deus falou com Moisés, olha, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. E lá vem Faraó, o povo está desesperado, aflito, dizendo que vai morrer. E Moisés falando com Deus, Deus diz, olha, fica tranquilo que eu vou agir. Então, o que acontece? Moisés diz para o povo ficar quieto, que Deus vai dar a vitória para eles marcharem. Então, quando eu ando com Deus, você anda com Deus, Marcos 11, 23, 24 diz que se eu crer no meu coração, não duvidar e disser com a minha boca o que está escrito, aquilo que eu falei, crendo, perseverando, pela fé, um ato profético, o Senhor nos dará no visível, na sequência, no seu tempo e modo, né, amados? O que vemos sem dúvida é que só aquele que tem uma comunhão tal com o Senhor terá a sua mente renovada, o seu coração cheio da palavra, a sua linguagem mudada, E aí, quando isso acontece, Satanás é derrotado. Aqui está realmente a fé do tipo de Deus. Jesus diz, a fé do tipo de Deus é assim. Eu falei com aquela figueira e vocês viram que ela secou desde a raiz e aconteceu no visível. Esta é a fé do tipo de Deus. É a fé que crê no coração e fala com a sua boca em comunhão com o Senhor, segundo a sua condição atual, e para a glória de Deus. Isso está em Romanos 10, 9 e 10. É muito lindo, amados, ver uma pessoa andando com Deus e mudando esses conceitos. Ela não é mais afetada, como diz o Salmo 112, ela não teme maus rumores, o seu coração está firme, ela não para de orar e buscar o Senhor, até que veja o efeito da vontade de Deus acontecendo. Em Isaías 62, o Senhor aconselha a Israel não estar calado, em silêncio, mas estar profetizando até que a cidade seja restaurada. Em Zacarias, capítulo 4, 7, diz que a cidade será restaurada com aclamações de glória, glória, graça, graça. O que vemos sem dúvida é que a graça, a palavra da graça, é a palavra da vitória de Jesus sobre todos os nossos problemas. Ele disse na cruz, em João 19:30, está consumado. Quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, o que nós somos e temos feito está perdoado, porque o Senhor nos leva ao arrependimento, à fé humilde. O que nós somos, nossa condição humana debaixo do sangue de Jesus, não pode atrapalhar o que Deus é. Veja que Moisés diz, quem sou eu para tirar esse povo do faraó? Deus diz, eu serei contigo. Quer dizer, o que Moisés é, a sua condição humana, a sua limitação, não conta. Não conta. O que Deus é não depende do que nós somos. Ele opera apesar do que nós somos. Então, escondido debaixo do sangue de Jesus, o que nós somos não atrapalha a bênção, não atrapalha a salvação, porque está perdoado. E o que o Espírito é em nós, nos dá a condição desse desempenho. A nossa suficiência vem pela presença do Senhor. Nós somos salvos pela sua vida, diz Romanos 5,10. E essa presença, como diz Romanos 5,17, que os que tomarem a abundância da graça, receberem a abundância da graça e o dom da justiça. O dom da justiça vem pelo sangue de Jesus. Nós somos declarados, nós recebemos o presente de sermos declarados justos, salvos, agradáveis, dignos, merecedores da salvação e de todas as bênçãos. E a abundância da graça é o mover do Espírito que dá conta de tudo, que nos guia em triunfo sempre, se nós não vivermos por vista, crendo que o problema é maior que Deus, crendo que o pecado é maior que Deus, não. Se nós renovarmos a nossa mente, conseguiremos ver Deus maior que o problema,
maior que o pecado, maior que a nossa carne, e nós creremos a ponto de dizermos, e essas palavras são luz, e essas palavras são proféticas.